Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte, aqui pela Bradesco Esportes FM e também através do seu celular. Você pode sintonizar a Bradesco Esportes FM através do aplicativo Band Rádios, que você baixa gratuitamente na Apple Store ou na Google Play Store. E um olá também para você que nos acompanha pela internet no site www.onegocioesporte.com.br. Comigo aqui na apresentação do programa, sempre também o jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala, Sérgio, tudo bem? Maravilha. Olha aí, na primeira fase da venda de ingresso para a Olimpíada, encerrada nessa semana, foram feitos mais de 5 milhões de pedidos. Isso corresponde a uma média de 181 pedidos por ingresso disponível. No caso da final do vôlei masculino, a atração mais procurada, a proporção vai a 220 para um ingresso. Esses números dão uma ideia de como vai ser concorrido, o sorteio programado para o próximo mês, quando o Comitê Organizador Rio 2016 vai divulgar os contemplados. Quem não conseguir ingresso ainda tem uma chance num segundo sorteio e também nas etapas de venda online e presencial nas bilheterias. Para explicar os pontos principais desse processo, a gente conversa hoje no Negócio Esporte com o diretor de ingresso do Comitê Organizador, Donovan Ferretti. Ele faz um balanço do perfil de consumo nessa largada, que mostra peculiaridades como o atletismo, um tradicional campeão de popularidade, ter ficado atrás do basquete e da natação. O executivo também aponta como os aprendizados na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos na venda de ingressos podem ser aplicados também em competições regulares, como o Campeonato Brasileiro, e esclarece em que aspectos esse serviço pode se articular melhor com as ativações de marca. E na caixinha de surpresas de hoje, a gente lembra um comercial da marca de arroz Uncle Beans na Olimpíada de 1992 em Barcelona. Bem, antes da gente dar a largada no papo com Donovan Ferretti, vamos ao nosso giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A mais recente luta do século, o combate entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, rendeu mais de $500 milhão. Só na bilheteria, o confronto gerou o equivalente a 221 milhões de reais. Depois do encerramento das vendas, os cambistas vendiam cada ingresso a $351 mil, ou o equivalente a R$1 milhão. Um ágio de 4.500%. Os pacotes de transmissão exclusiva para televisão renderam o equivalente a $900 milhões. Nesse banco imobiliário, Mayweather embolsou $180 milhões, o equivalente a $540 milhões, $60 milhões a mais que Pacquiao, perdedor do combate. De contrato renovado com a CBF, a Michelin escalou Davi Luiz para acelerar a campanha de segurança veicular durante o Campeonato Brasileiro. Inspirada num dos programas da ONU, a campanha Juntos pela Segurança no Trânsito vai estilizar bolas usadas na competição. O zagueiro do Paris Saint-Germain vai ser, como se diz hoje, o embaixador dessa ativação. Apesar de uma incidência ainda grande de jogos deficitários ao mandante, os campeonatos estaduais comemoraram ótimas arrecadações nas partidas decisivas. Os novos estádios movimentaram cerca de R$19 milhões em 13 finais. Contados só os times da Série A, a média de público desses jogos foi de 46 mil espectadores e a renda média chegou a R$2.700.000. Se no gramado o Palmeiras perdeu o título para o Santos, o Verdão foi o campeão de faturamento. Arrecadou mais de R$4 milhões na final contra o Peixe. Campeão europeu, o Real Madrid é o time de maior valor pelo terceiro ano consecutivo, segundo pesquisa divulgada pela revista Forbes. Mesmo com a queda de 5% em relação ao levantamento passado, a marca vale $3.260 bilhões, quase aí R$10 bilhões. E a receita atinge o equivalente a R$12 bilhões por ano, bem superior, por exemplo, à do Flamengo, clube brasileiro que mais arrecadou no ano passado, R$347 milhões,
17% do arrecadado pelo Medalhão Espanhol. Especializado em tecnologia e gestão, Donovan Ferretti trabalha há 15 anos no mercado de entretenimento. Com passagens por empresas como Ticketmaster, Time for Fun e a Geo Eventos, o executivo do Comitê Organizador Rio 2016 comanda o programa da venda de ingressos no Brasil para os Jogos Olímpicos, cuja primeira fase, encerrada nesta semana, somou 5 milhões e 200 mil pedidos. Donovan, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de O Negócio Esporte. Grande prazer estar aqui, conversando com você, Sérgio, Caralto, os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está falando novamente aqui do programa de ingressos. Legal. Então, Donovan, vamos começar esse papo com um balanço aí da primeira fase da reserva de ingressos para a Olimpíada. Foram aí pedidos, reservados, mais de 5 milhões de ingressos, né? Esse volume liderado pelo Rio, ele superou a expectativa? A gente foi um volume excelente, considerando principalmente a nossa cultura de compra, onde a gente costuma deixar para o último momento. A gente trabalhou o programa colocando diversos benefícios para quem compra nesse momento, né? Então, não só a parte do parcelamento, que foi algo inédito nos jogos e super bem aceito, né? Mais de 80% das pessoas escolheram essa opção de pagamento, como também a gente recebeu pedido de todos os estados brasileiros para as 42 competições esportivas, o que mostra aí realmente que o nosso apelo de que melhor momento para compra, o único momento do parcelado, ele foi bem recebido. Como se esperava, as finais do vôlei e do futebol, do basquete, confirmaram o favoritismo na preferência dos brasileiros. Que outras modalidades se destacaram? Houve aí um azarão? A gente teve, o que eu diria de azarão, né, que a gente percebeu aqui é que, normalmente, se a gente olhar as edições anteriores dos jogos, a gente percebe que o atletismo está sempre em primeiro e segundo lugar. E aqui foi interessante a gente olhar que o atletismo está vindo ali em quinto, sexto lugar. Então eu colocaria o atletismo entre aspas como um azarão, mas assim, a gente percebe que a grande concentração aqui, inclusive pela nossa cultura, estão nos esportes de equipe onde a gente tem muita chance de medalha. Então o vôlei seguindo, depois o futebol, a gente tem o basquete, o próprio vôlei feminino masculino, ginástica artística, a natação, principalmente com o cielo. Então a gente percebe aí essa polarização e grande demanda em esportes que estão no nosso dia a dia e onde a gente tem boas chances de medalha. Em relação às cerimônias de abertura e encerramento, como é que foi a procura para esses dois eventos que tradicionalmente marcam aí a festa, né? Até muitas vezes para quem nem curte tanto o esporte, curte o evento como um todo. Como é que foi a procura para esses dois momentos dos Jogos Olímpicos? Esses são os eventos com maior demanda, né? Que a gente chama de eventos que seriam não competição, né? Então, se a gente for considerar dentro da demanda, solicitação de ingressos, as cerimônias elas lideram, né? E aí depois dos eventos, quando a gente entra na parte de competição esportiva, aí sim a gente tem aquela lista do vôlei que a gente divulgou, né? Do futebol, enfim. Então a gente percebe que acho que é justamente o ponto que você colocou, né? Então para um amante aí de um grande espetáculo, independente dele gostar ou não do esporte, a gente percebe que essa demanda para a sessão de abertura e encerramento ela foi muito grande. Voltando a falar da final do vôlei masculino, né, a campeã de pedidos, que vai ser disputada no dia 21 de agosto no Maracanãzinho, essa enorme procura, Donovan, se reflete na proporção de 220 pedidos para cada ingresso. Fora isso, os pouco mais de 3 mil ingressos disponíveis para os torcedores brasileiros, há ainda a cota para os torcedores estrangeiros e ainda os patrocinadores, né? Uma conta que fica ainda mais apertada, Donovan, se a gente lembrar que a área reservada à imprensa e aos equipamentos de televisão vai reduzir a capacidade do Maracanãzinho de 11 mil para alguma coisa ali em torno de 8 mil, 9 mil lugares, né, Donovan? Como é equacionar, então, todos esses interesses e essas demandas? O que a gente... são alguns pilares aqui do nosso programa, né? Quando a gente desenvolveu o programa de ingressos aqui, considerando que seria a primeira vez na América do Sul, dentro aqui da nossa casa, a gente trabalhou muito forte para priorizar o público local. Então, 70% dos ingressos, eles estão destinados a brasileiros, né? Isso é uma média de todas as sessões que a gente tem disponíveis aqui para venda. E também a gente trabalhou muito forte no preço acessível, porque a gente queria realmente que fossem jogos para todos. Então, os ingressos, eles começam em R$40, mais da metade dos ingressos custam até R$70 e somente 3% dos ingressos custam mais de R$600. E a gente também colocou aqui alguns outros pontos como a meia entrada, que a gente considerou dentro do programa. Então, dando um exemplo muito prático, para quem comprou um ingresso de R$40, vamos pegar, por exemplo, um evento de remo, ou uma partida de futebol, a R$40. Se você tem direito à meia entrada, esse ingresso sai por R$20.
E aí quem aplicou nessa fase ainda tinha a possibilidade de pagar em 5 vezes sem juros. Então esse é justamente o nosso trabalho de tentar fazer um acesso aos jogos e de que ele pudesse ser acessível realmente a todo mundo. Bem, ainda em relação à concorridíssima final do vôlei masculino, é possível que a área reservada para a TV e a imprensa no Maracanãzinho corresponda a menos do que os 2.000 lugares estimados. Nesse caso, os assentos que sobrarem vão ser aproveitados no sorteio e na venda online? A gente tem 3 fases de venda, né? Então essa primeira fase agora, que seria uma fase de sorteios, né, onde a gente tem a melhor possibilidade de você conseguir o seu ingresso. Depois a gente tem a fase de venda direta, a venda online, que ela acontece em outubro. Então todos os ingressos que sobrarem dessa fase estarão disponíveis em outubro. E depois a gente tem em junho de 16, onde a gente tem a venda em bilheteria, né, que é a venda física também acontecendo. O ponto que você colocou é muito bom, porque assim, a gente, provavelmente o vôlei final ele vai estar esgotado agora. E o que a gente trabalha para garantir justamente a experiência do espectador? A gente tem uma reserva técnica em todas as arenas. Nas arenas que estão em construção, essa reserva técnica é maior. Nas que já estão prontas, como por exemplo o caso do Maracanãzinho, essa reserva ela é um pouco menor, mas ela também existe. Então, a partir do momento que ou a arena ela está entregue, né, uma arena que está em construção, ou uma arena que já está pronta e o desenho ali operacional ele é entregue, caso haja sobra de algum assento, a gente consegue automaticamente disponibilizar ele para venda novamente. É um volume muito pequeno, acho que não dá para criar expectativas de que a pessoa vai conseguir esse ingresso lá na frente, mas sim é possível e a gente tem essa reserva técnica justamente para garantir a experiência do espectador que vai estar lá, que aquele assento dele tem uma visão perfeita ali do campo de competição. Eu lembro que a gente conversa hoje no Negócio Esporte com o diretor de ingressos do Comitê Rio 2016, Donovan Ferretti. Donovan, para ficar claro para o ouvinte, em junho vai ser divulgado o resultado do primeiro sorteio e no mês seguinte vai ser feito um segundo sorteio, também só para quem fez os pedidos até o dia 6 de maio. Eu gostaria que você explicasse objetivamente como é feito esse sorteio. A venda por sorteio ela é feita de forma aleatória por um sistema. E esse sistema ele é totalmente auditado por uma empresa terceira. Então, todo a nossa fase de sorteio, independente da categoria de preço que você solicitou o seu ingresso, ela vai passar por uma fase de auditoria antes que esse resultado ele seja divulgado. Então, a divulgação desse resultado ele acontece em junho e o sorteio ele vai acontecer aqui durante esse mês de maio e tem todo o processo de auditoria, então esse resultado sai em junho. Para quem participou dessa primeira fase, que até então a gente divulgava que era o melhor momento de compra, ele vai ter uma segunda chance em julho, com os ingressos que sobraram dessa primeira fase do sorteio. Então, em julho, as pessoas que participaram dessa primeira etapa vão poder acessar novamente o sistema e escolher ali os outros esportes que ainda estão disponíveis. A gente vai priorizar nesse segundo sorteio quem participou do primeiro e não conseguiu levar nenhum ingresso. Então é uma forma também da gente conseguir distribuir melhor esses ingressos dentro dessas fases de sorteio. E aí depois em outubro, que seria a venda, depois em agosto a gente divulga o resultado desse segundo sorteio que você aplica em julho. E em outubro é onde você tem a venda online, a venda direta, que aí é justamente a sobra desse segundo sorteio. E aí a gente disponibiliza no site e quem chegar primeiro leva do que tiver ali disponível. Agora, quem não se inscreveu nessa primeira fase vai poder se inscrever para participar do segundo sorteio? Não. Não pode. O segundo sorteio está restrito para quem participou agora. Por isso que a gente vinha na mídia divulgando, né, que aquele seria realmente o melhor momento para você conseguir o seu ingresso. A gente tinha disponibilidade para todas as sessões, todos os preços e também a única fase com parcelamento. Tomando por base a Copa do Mundo, a gente sabe que nessa fase de venda online é quase que um salve-se quem puder, né? Todo mundo ali é uma caça ao tesouro, né? Abriu para você conseguir entrar, é claro, isso é proporcional, inversamente proporcional à procura, é muito difícil, é mais difícil, né? Tem alguma orientação, Donovan, que você possa passar aí para o consumidor brasileiro que ainda nessa fase ainda está sem ingresso e está louco atrás do ingresso, para ele ter uma chance maior de conseguir conseguir o ingresso na venda online? Eu coloco para ele não se desmotivar. Quem perdeu essa primeira etapa agora, ele vai conseguir entrar novamente em outubro na venda online. A gente trabalhou aqui num formato para garantir também a estabilidade do sistema, com um formato de fila de espera virtual, se realmente a quantidade de pessoas simultâneas excederem aí o que o sistema ele consegue
trabalhar para gerar uma boa experiência ali para quem está navegando e garantir sim a conclusão do pedido. Então, assim, não se preocupe, a gente está trabalhando forte aqui para garantir a estabilidade do sistema e também garantir ao máximo aí o que a gente puder da sobra de ingressos que tiver nessas 2 etapas agora de sorteio, estarem disponíveis já em outubro, para que aí sim também quem está ouvindo a gente agora e não aplicou para essa primeira etapa, ele possa fazer aí, garantir a compra do seu ingresso. Só tira uma dúvida aqui prática, minha. Se alguém consegue entrar no sistema e aí passa a ter acesso a todas as sessões disponíveis, tá certo? O sistema só abre espaço para outro na medida em que alguém dali sai, mas a pessoa pode, uma vez que se logou consiga entrar, se logou no sistema, consiga ter acesso, esteja navegando lá nessa interface para comprar os ingressos disponíveis, ela pode navegar o tempo que ela quiser, comprar as sessões que ela quiser que estejam disponíveis, não há nenhum tipo de limite, ou há? Ali é um formato de navegação inteligente, né? Justamente para garantir que a pessoa consiga fazer a compra dela, que ela tenha o tempo dela suficiente para fazer, mas se por algum motivo você deixou o seu computador logado dentro da página quando você entrou para fazer alguma outra coisa, depois de um período, alguns minutos sem utilização, que ele percebe que você não está utilizando o sistema, aí sim ele começa com uma contagem regressiva e libera essa sessão para um outro usuário. Então o sistema ele tem essa inteligência de que cada fase que você avança, ele renova ali o seu cronômetro, ali o tempo que você tem para fazer essa compra. Mas pode ficar tranquilo que é um tempo suficiente. A gente já rodou aqui diversos testes com pessoas de diversas idades e a gente não teve nenhum problema com isso. Maravilha. A gente conversa essa semana aqui no Negócio é Esporte com o diretor de ingressos da Rio 2016, o Donovan Ferretti. E daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo aqui pela Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte, essa semana conversando com o diretor de ingressos da Rio 2016, o Donovan Ferretti. Essa semana fechou aí a primeira fase de venda do ingresso, da inscrição para venda de ingressos para os Jogos Olímpicos 2016. A gente está batendo esse papo essa semana com o Donovan, que é justamente o responsável pela área de ingressos dos Jogos Olímpicos do Rio para o ano que vem. Antes da gente retomar o nosso bate-papo com o Donovan, eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também na internet. Você pode ouvir essa entrevista na íntegra acessando o nosso site www.negocioesporte.com.br. Pode também seguir o nosso perfil no Facebook e ainda também seguir o nosso perfil no Twitter. No Twitter, o nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. E antes da gente retomar o papo com o Donovan Ferretti, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Rola amanhã em São Paulo o Business FC. Organizado pela Brasil Sports Marketing, o seminário reúne palestras e debates associados à gestão esportiva. Um dos temas é recorrente: as dívidas federais dos times da elite do nosso futebol, que somam cerca de 5 bilhões de reais. O esporte anda em alta no mercado editorial. A lutadora de UFC Ronda Rousey vai lançar uma biografia na próxima terça-feira. Escrito com a ajuda da irmã, a jornalista Maria Burns, o livro conta passagens marcantes da atleta, desde a medalha de bronze em judô nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 até a conquista do cinturão no UFC. Está programada para o próximo dia 18 a largada do curso de Gestão de Negócios Esportivos, organizado pela Fundação Instituto de Administração de São Paulo, a FIA. O programa é centrado em técnicas e ferramentas administrativas aplicadas ao esporte. As inscrições são feitas na página eletrônica da Fundação. De olho no crescimento do mercado brasileiro de nutrição esportiva, um dos maiores do mundo, a americana Black School, especializada em suplementos alimentícios, patrocina o Arnold Classic Brasil 2015. A competição de atletismo e fisiculturismo vai ser disputada entre os dias 29 e 31 desse mês, no Rio.
Muito bem, depois das notícias do marketing esportivo, vamos retomar o papo dessa semana, conversando aqui sobre os ingressos, a venda de ingressos para Rio 2016. O convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o diretor de ingressos da Rio 2016, o Donovan Ferretti. Caralta. Donovan, eu queria tocar num ponto aqui, quero tocar num ponto que é a importância também dos ingressos, esse tipo de serviço, para o patrocinador. Mas antes eu queria que você esclarecesse aqui, ainda em relação a alguns números, pelo menos em termos de referência, sobre a final do vôlei masculino no Maracanãzinho, dia 21 de agosto, que foi a campeã de ingresso, é uma relação de 220 aproximadamente para 1, sobre a qual a gente falou aqui no primeiro bloco, né? Pelo que se sabe, né, os ingressos para o torcedor brasileiro, para o público brasileiro, vão passar um pouquinho de 3 mil ingressos, né? E aí, como o Maracanãzinho teve a capacidade reduzida, ou terá durante os jogos, para alguma coisa em torno de 8 mil, 9 mil, vai depender ainda de um estudo final, sobrariam aí 5 mil ingressos para serem divididos entre torcedores estrangeiros e patrocinadores. Primeiro eu queria saber se esse número mais ou menos corresponde à realidade, é mais ou menos isso? O número que você tem está bem correto. A arena está sendo estimada para os jogos em torno de 8 mil lugares e a gente trabalhou para ter um número alto aqui do público brasileiro, em torno de 40% desses ingressos. Então a gente tem 3.160 ingressos, vou te dar o número exato. São 3.160 ingressos para essa final, ou seja, são 40% dos ingressos. A diferença desses ingressos, a gente está considerando que é uma sessão só, que é a grande final, né, do vôlei masculino, que a gente está falando de 220 pedidos por ingresso, elas estão divididas em 205 países e mais todos os patrocinadores que a gente tem. Então, assim, é um número que a gente realmente trabalhou aqui para priorizar o público local e garantir aí o acesso a essa final, que é um evento de maior demanda que a gente tem, não só aqui, mas ele também é um evento de grande procura fora. Muito bem, mas assim, o ponto sobre o qual eu queria conversar contigo aqui é até que forma os ingressos também servem para compensar a proibição de anúncio ali e tal, de publicidade nas arenas esportivas, como uma maneira de limpar as arenas, né? Esse conceito de limpeza das arenas, né? Você acha que isso também tem essa função de compensar? Qual é a sua avaliação? Eu gostaria que você esclarecesse como é que funciona essa articulação com o patrocinador. A gente tem o conceito de arena limpa dentro dos jogos, então você não vai ver em nenhuma competição aquelas placas que a gente está acostumado a enxergar hoje, com o anúncio ali de um patrocinador. Então, como o patrocinador ele ativa isso antes? Ele ativa não somente com a parte de ingressos, que ele tem um acesso que não é grande, o acesso aos ingressos é pequeno, mas muito mais na associação aos jogos que ele faz, né? A gente coloca que os jogos ele acaba sendo aí a marca de maior valor. Então seria a associação aos jogos. Então ele tem outras atividades que ele pode fazer, como por exemplo os próprios, a gente chama de os espaços onde ele tem dentro do Parque Olímpico, onde ele pode ali sim ativar alguma coisa relacionada à marca dele. Ele tem todo o processo anterior, onde ele também pode fazer alguma ativação, mas o ingresso efetivamente é uma parte pequena desse total desses outros 60% que a gente está falando especificamente desse evento. Então, a grande maioria desses ingressos, eles estão indo para o público externo, que aí sim a gente está colocando para os outros 205 países a compra de ingressos. Se você imaginar, por exemplo, outros países que têm uma demanda enorme para o vôlei, a gente pode colocar como os próprios Estados Unidos, a Itália, a demanda lá também ela é muito grande. Se você colocar todos esses ingressos à venda em qualquer um desses países, com certeza você conseguiria esgotar. Então a gente teve um trabalho grande aqui de conseguir atender o que a gente tem de demanda contratual para todos esses patrocinadores que ajudam a gente, inclusive, a pagar a conta dos jogos. É importante colocar que o comitê ele é uma entidade sem fins lucrativos, então a gente trabalha num formato onde a receita recebida ela é utilizada para cobertura aí de todos os custos que a gente tem com o evento e também em todos os outros 205 países que participam. Então, essa é um grande quebra-cabeça onde a gente trabalhou para priorizar o público local e também conseguir atender aí a demanda desses outros países que tem aí um grande histórico e grandes chances de medalhas também no vôlei. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor de ingressos da Rio 2016, o Donovan Ferretti.
Donovan, voltando ao balanço dessa primeira fase de reservas de ingressos para os Jogos Olímpicos, né? A relação geral entre os pedidos dos brasileiros e os ingressos à venda ficou em torno de, na média, 180 para 1. É isso, mais ou menos? Eu não tenho o número exato aqui, mas a gente colocou nesse momento para venda em torno de 4,5 milhões de ingressos, né? E a gente passou aí os 5 milhões de solicitações. Então a gente teve aí um volume maior aí do que a gente tem para oferecer nesse momento. Grande concentração nessa primeira etapa para as finais e também para as cerimônias, por isso que a gente trabalhou aqui com aquela opção da segunda chance, que é onde as pessoas que participaram da primeira fase vão ter a chance de aplicar novamente para os eventos que sobrarem aí para essa segunda etapa. Mas essa proporção aí mais ou menos se alinha ao histórico das outras Olimpíadas, como por exemplo a última Olimpíada em Londres, isso vem se mantendo aí nessa média mais ou menos ou não? A gente pode colocar, se a gente comparar com Londres teve uma demanda histórica muito maior do que a gente teve aqui. E aí eu colocaria até outros fatores, né? Porque você já teve em Londres outros jogos, você tem ali um perfil de compra que é diferente do nosso, eles realmente compram muito antecipado, estão acostumados com grandes eventos acontecendo o tempo todo na Europa. Então a demanda lá ela é realmente diferente da demanda daqui. Os preços lá também praticados foram muito diferentes, foram bem mais altos. Se a gente fizer a comparação, os nossos preços eles são similares, aí estão próximos às Olimpíadas de Sydney que aconteceram há 15 anos atrás. Então a gente tem um comportamento de compra diferente e também a percepção que esse tipo de evento traz, né? O que você tem de benefício com um evento desse acontecendo na cidade, né? Onde você tem pessoas do mundo inteiro ali compartilhando um espaço, trabalhando numa grande festa do esporte. Falando aí de Londres, Donovan, lembrando até que a própria organização de Londres enfrentou, lembrou aí que os ingressos foram, no geral, mais caros, e alguns consideraram mais caros do que deveriam ser efetivamente e tal. Isso criou um fantasma até de arenas vazias, né? E, de certa forma, vocês trabalharam também para evitar esse fantasma. Aí eu te pergunto, que lições vocês extraíram nessa parte de ingressos dos Jogos de Londres e aplicaram, ajustaram aqui a venda de ingressos no Brasil para a Olimpíada do próximo ano? A gente vem acompanhando não só o evento em Londres, mas a gente vem acompanhando os últimos grandes eventos, né? A gente acompanhou, por exemplo, a Copa aqui, a gente acompanhou o evento em Londres, a gente acompanhou o evento de inverno em Sochi. Então, o nosso programa ele vem aprendendo aí com o que pode ser melhorado em outras edições. Então a gente tem, por exemplo, a própria parte do preço do ingresso, a gente trouxe algumas coisas da nossa cultura, como o parcelamento. A gente criou uma outra ferramenta inédita aqui também, porque a gente observou em outros grandes eventos que a pessoa ela fazia o pedido e quando ela era sorteada ela não tinha depois o saldo disponível para fazer aquele pagamento e ela acabava perdendo todo o pedido dela. Então, para também gerenciar essa frustração, o que a gente fez? A gente criou aqui no sistema um limitador de sessão, que é justamente para você controlar o seu orçamento. Então, você podia tranquilamente aplicar para as 20 sessões, que era o máximo que você podia aplicar nessa etapa, e aí no limitador você colocar ali, olha, no máximo eu quero ser contemplado com 4, porque aí sim ele tinha garantia de que ele controlaria o orçamento dele, aí você não teria nenhuma surpresa para frente. E uma outra coisa que a gente desenvolveu aqui também, olhando um pouquinho do que aconteceu aqui no último grande evento, foi o que aconteceu com a fraude de boleto, onde muita gente acabou sendo atingida aí por essa fraude, muitos espectadores acabam chegando para trocar o seu ingresso e eles perceberam que eles tinham sido vítima de fraude. Então a gente criou um produto novo aqui que é um pagamento virtual, onde você consegue transacionar numa conta transitória ali, você faz uma carga de valor na conta transitória e somente depois você transaciona com o sistema de ingresso. Então com isso você elimina ali aquela ponta de fraude, onde a pessoa recebeu um e-mail, paga o boleto, que você terá direito ao ingresso X. Isso não existe no nosso sistema. Você pode usar sim o boleto, o débito bancário e qualquer outro cartão para fazer uma carga nessa conta transitória. Então você não tem mais essa ilusão, você não pode ser iludido de que pagando aquele boleto você terá acesso ao ingresso. Então, principalmente esses são os principais fatores aí que a gente vem trabalhando. Muito bem. Donovan, aí nessa tremenda procura por ingressos, né, que superou os 5 milhões, né, de pedidos, você falou aí em perfil de compra, que aqui a gente tem um perfil de compra, não está tão acostumado com a compra a longo prazo, ou com antecedência, melhor dizendo, em relação a outros países como Londres, como a Alemanha,
né? Eu te pergunto, pelo balanço que vocês fazem dessa primeira fase, né, quais são os traços mais representativos do perfil do comportamento de compra aí do brasileiro? A gente ficou muito feliz, como eu havia comentado no primeiro bloco, de que a gente recebeu demanda de todos os estados brasileiros. Isso para a gente foi muito gratificante. E também a gente recebeu das 42 competições esportivas que acontecem aqui nos Jogos. Então, algumas mensagens que a gente vinha passando, assim, olha, tudo bem, você quer aplicar para uma final, que é o evento onde você está mais próximo da gente, o evento que a gente conhece, mas dá uma chance para um outro esporte também. Uma outra preliminar, onde você vê, por exemplo, o Bolt correndo numa final, que vai ser um evento super disputado, ele também tem que participar na preliminar para se classificar para essa final. Então você tem a chance de ver também o Bolt numa preliminar. Então a gente tentou passar aí de uma forma bem massiva esse recado, de que você ter um ingresso para os Jogos é um evento único. Você vai estar dentro de um evento onde você tem pessoas do mundo inteiro concentradas ali na festa do esporte. Então, um ingresso para os Jogos Olímpicos, sem dúvida nenhuma, é uma chance de ouro acontecendo no nosso país. Se você tiver que ir para um outro evento que vai acontecer em qualquer outro país, provavelmente o que você vai gastar de aérea e hospedagem é muito mais do que você prestigiar e estar aqui com a gente nessa festa do evento que vai acontecer na nossa casa. Desculpa, você falou em características aí específicas, ou alguns avanços, por exemplo, limitador de sessão. Eu achei uma novidade muito bacana, muito interessante, que ajuda realmente com o controle ali do orçamento. Mas eu queria repercutir contigo uma novidade em relação a Londres, se eu não me engano, que é uma flexibilidade talvez maior na compra. Por exemplo, lá em Londres eu estava lá por casualidade, aí eu comprei aqui no Brasil 4 ingressos para o vôlei de praia. Aliás, o serviço foi impecável, recebi com antecedência, tinha lá junto os ingressos um passe todo dia lá do metrô, então foi um serviço muito bem prestado, né? Mas era impossível de eu escolher um jogo só. Tinha ali não diria que é uma venda casada é outra coisa, mas eu era obrigado a pagar sempre por duplas de jogos nesse caso, né? E essa é uma prática comum, né? Em algumas grandes competições, Olimpíadas, o consumidor ele poder comprar só alguns pacotes, né? E aqui, pelo que eu entendo, vocês flexibilizaram mais, né? Eu queria que você comentasse, esclarecesse aí esse aspecto. A gente trabalhou com esse formato justamente para garantir um número maior de ingressos e que também o consumidor ele possa assistir aquele evento que ele deseja, né? Então, em algumas sessões você tem sim 2 jogos, mas o preço do ingresso é o mesmo. Isso acontece simplesmente pelo período dos jogos. A gente tem um prazo para começar e terminar esses 42 campeonatos mundiais aqui que acontecem aqui dentro. Então, em alguns eventos, vou dar o exemplo do futebol, por exemplo. Nas preliminares, você paga um ingresso de 50 ou 40 reais e você vai assistir 2 jogos de futebol. Já a final, ela acaba sendo só um evento, é um jogo só, ou na semifinal é um jogo só. Então a gente trabalhou numa forma de conseguir disponibilizar mais ingressos para o público a um preço mais acessível, porque quanto mais ingressos eu consigo disponibilizar, mais acessível eu consigo ser no meu preço. E também para que a gente conseguisse aí também atender aí a população como um todo, porque a gente realmente imaginava que a demanda para um evento desse acontecendo a primeira vez aqui na América do Sul, ela seria realmente grande. Você pulverizou um pouco mais do que normalmente ou habitualmente se faz, não é isso? A gente pulverizou e a gente não trabalhou como acontece de repente em outros eventos, onde ele tenta colocar um pacote onde você tem um evento de alta demanda com um evento de demanda regular, um evento de baixa demanda. A gente trabalhou aqui no conceito de que todo evento para os jogos ele é um evento de alta demanda, né? Você tem um evento, a gente chamou de demanda alta, que é o que aparece no site quando você entrou lá para fazer a sua solicitação, que você poderia ter até 4 ingressos, ou a gente chama de demanda regular, que é o evento que você tem ali até 6 ingressos, que é o máximo que você pode solicitar. Então, entendendo esse desejo pelo evento, a gente trabalhou nesse formato de calendário. A composição, na verdade, nesse caso aqui na opção do Comitê Rio 2016 foi de acertar, fazer esse ajuste aí na quantidade de ingressos, né, oferecida para cada evento individualmente, para cada torcedor, para cada consumidor que fosse comprar o seu bilhete ali, não é isso? Exato, e também não criar esses pacotes aí, como vocês colocaram bem, por exemplo, de um evento de alta demanda com um evento que eles chamam de uma demanda talvez baixa, ou demanda regular. Então, assim, você compra a sessão que você realmente tem interesse em assistir, né? Esse é o nosso ponto.
Muito bem, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio é Esporte com o diretor de ingressos da Rio 2016, Donovan Ferretti, falando um pouquinho pra gente dessa primeira fase que terminou esta semana, da venda ou da inscrição, né, para o sorteio para a venda de ingressos dos Jogos Olímpicos para o ano que vem no Rio de Janeiro. A gente vai continuar esse bate-papo logo depois do intervalo. A gente faz agora um rápido intervalo aqui no Negócio Esporte e voltamos já pela Bradesco Esportes FM. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio Esporte, essa semana conversando com o diretor de ingressos da Rio 2016, o Donovan Ferretti. Essa semana encerrou-se aí a primeira fase do sorteio de ingressos para o sorteio, né? Para as Olimpíadas, para os ingressos das Olimpíadas do ano que vem no Rio de Janeiro. Eu lembro que você pode ouvir essa entrevista, esse bate-papo também acessando a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br, e também pode seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte. E pode também curtir a nossa fanpage no Facebook. Donovan, voltando aqui ao nosso papo sobre o tema dessa semana, que são os ingressos, né? Você chegou a falar no finalzinho do bloco anterior sobre a memória que é, né? A importância que é, a experiência de você participar, de comprar um ingresso, assistir uma competição numa Olimpíada, né? Agora falando um pouquinho também do peso crescente, né, do serviço de ingresso, né, o que a gente chama de ticketing para o marketing e o sucesso de um negócio esportivo. Eu queria lembrar que o Manchester é o terceiro clube mais valioso do planeta, né, segundo a revista Forbes, e há algum tempo já usa o ingresso como uma recordação, né, que o torcedor leva também da experiência marcante de assistir um jogo de futebol, né? O clube inglês chegou até a mudar o layout do ingresso para aproveitar melhor esse conceito, esse espaço aí para os patrocinadores. Na sua avaliação, que ações podem melhorar aí essa articulação entre a área de ticketing, né, de ingressos, com o marketing e a publicidade? Bom, a gente vem, o que a gente colocou também aqui na nossa venda de ingressos, puxando um pouquinho aí, até pegando esse gancho aí que você colocou, do ingresso como um souvenir, né, uma lembrança do evento, a gente colocou que para todo mundo que comprar esse ingresso antecipado e selecionar a opção desse ingresso com a entrega em casa, ele vai receber um ingresso customizado daquele esporte. E é engraçado a gente perceber que o volume de pessoas que justamente pediram a entrega em casa, não só pela conveniência, mas também pelo retorno que a gente recebeu aqui para receber esse souvenir e ter essa lembrança, é muito grande. Então, eu acredito muito aí de que o ingresso, ele faz esse link, né? Ele realmente consolida ali a sua vontade de ir para o evento. Então, o ingresso com um excelente design, um ingresso com uma característica bacana, ele é uma memória única daquele evento e que é o tipo de coisa que a gente, inclusive, gosta de mostrar para o amigo, mostrar que que você teve lá. Então, eu acho que isso é uma grande chance e é um mercado bacana para ser explorado. Bem, Donovan, falando agora, você tocou aí num ponto que é quase inevitável, né? Quando a gente fala de ingresso, não importa a modalidade, que é o cambista, ou o cambismo, né? Por mais que haja avanços tecnológicos, logísticos, de segurança, né? O cambista resiste. Vocês prometeram intensificar o rigor no controle para evitar o que se viu, por exemplo, na Copa, né? Quando uma quadrilha de cambistas presa pela Polícia Federal calculava faturar aí 200 milhões de reais aí, né? Que blindagens vocês adotaram ou adotam para evitar problemas como esse? Bom, a gente começou, a principal delas, onde a gente consegue pulverizar mais aí essa parte dos ingressos e dificultar a ação desse tipo aí desse mercado, digamos assim, é justamente as duas fases de sorteio. Além disso, a gente vem trabalhando muito próximo aqui com a Polícia Federal, Civil e Militar, para garantir não somente o combate virtual, como também aquele combate físico ali, aquele combate de rua que ele acaba acontecendo ali mais próximo do evento. Então a gente vem nesse trabalho forte, a gente quer realmente que o fã
consiga comprar esse ingresso pagando um preço justo. A gente criou também uma ferramenta aí, que vai ser uma ferramenta inédita, também nova aqui no uso, que é o retorno desse ingresso. Então, assim, você comprou o ingresso, por algum motivo você não pode mais, a gente vai ter uma ferramenta de revenda, onde você devolve esse ingresso para a gente faz a revenda desse ingresso e eu te reembolso 100% do valor pago. Ou seja, a gente está criando um mecanismo para que você, se por algum motivo você não puder ir ao evento, você retorna para a gente devolve 100%, e aí que sim garante que um outro fã vai comprar esse ingresso, para a gente garantir aí que os fãs eles estejam realmente na arena, pagando um preço justo. Existem algumas empresas de promoções de eventos, de shows, não diria as grandes empresas, né? Como você tem grandes festivais de música, né? Parece até que esses eventos estão mais já organizados e com essa parte operacional de vendas bastante consolidada do que os eventos esportivos. Essa é a impressão que a gente tem. Então a gente tem eventos aí como Lollapalooza ou Rock in Rio, que tem realmente uma experiência e uma eficiência muito grande na venda de ingressos, né? Eventos de porte menor ou eventos pequenos, muitas vezes até contam com o cambista na sua operação, né? Eu queria saber a sua opinião, né? Você acha que até um certo limite o cambista faz parte do script, ele é tolerável, é inevitável, ou tem que ser realmente a meta de meta zero, né? Tolerância zero, nenhuma possibilidade de cambista, ou ele eventualmente é aquele personagem que vai suprir ali uma necessidade, um serviço até, podemos dizer assim, para aquele consumidor de última hora? O cambista ele existe quando o evento ele tem uma grande demanda, né? Se é um evento de uma demanda regular ou demanda baixa, você dificilmente vai ver um cambista ali tentando comprar um ingresso e revender, justamente porque você vai ter esse ingresso ali na bilheteria. O que eu acredito que você consegue sim combater e conseguir reduzir é justamente quando a empresa que está fazendo a venda desses ingressos, ela te oferece ferramentas para que você possa, por exemplo, devolver o seu ingresso ou também um controle de venda para quem ela está entregando esse ingresso. Então, no nosso caso aqui, a gente está atuando dos dois lados. A gente está trabalhando na venda, onde você tem uma limitação máxima de compra, a gente tem aqui alguns mecanismos de sistema, onde ele consegue cruzar quem está comprando, via endereço, via cartão de crédito, então tem uma inteligência interna, garantir aí que alguém não esteja comprando várias vezes esse ingresso, e também todos os ingressos eles passam a sair de forma nominal, aonde se esse ingresso ele for, por exemplo, com um desses órgãos que a gente vem trabalhando próximo, encontrado aí nesse mercado negro, ele consegue fazer facilmente o caminho de volta e chegar na pessoa aí que comprou esse ingresso. Então isso é o que a gente tem desse lado. Do lado de quem comprou e não consegue, por exemplo, devolver esse ingresso ou não consegue ir, a gente criou uma ferramenta para facilitar, que é onde ele devolve esse ingresso para a gente, no formato de consignação, a gente revende e te reembolsa 100%. Ou seja, a gente não está descontando nada, né? Não teria nenhum motivo para você tentar revender esse ingresso de uma outra forma. Talvez a novidade em relação à Copa, a Copa também, Copa do ano passado, né? Tinha um sistema semelhante, mas o repasse não era, se não me engano, de 100%, né? Era só de parte. Donovan, a gente está chegando quase aqui ao fim do nosso papo. Eu queria emendar aqui duas perguntas. Primeiro, gostaria que você explicasse assim, objetivamente como é que é o sistema de transferência de ingressos. Se há possibilidade de transferência, recompra uma coisa, transferência outra, né? E que lições pode-se extrair dessa operação, desse programa, para a gente aplicar aí em competições regulares, porque, vamos falar a verdade, a venda online, a venda na internet de ingressos, que deveria ser uma coisa muito mais evoluída do que no Brasil, ainda está devendo, né? Então, que lições que vocês podem, ou que se pode aplicar desse programa de vocês, dessa experiência, tanto na Copa e agora mais especificamente na Olimpíada, para venda online de ingressos em competições regulares, e explicar assim, objetivamente como é que é esse sistema SEAD de transferência de ingressos. Especificamente o Carol além da questão da transferência, que é importantíssima você explicar para a gente, ele quer saber exatamente como é que se pode vender ingresso para o Campeonato Carioca, Paulista e para o Brasileirão pela internet, sem confusão na porta dos estádios. É isso que ele quer saber. Bom, vamos lá. Quanto à transferência, o que a gente coloca na nossa política? É que você pode transferir esse ingresso para alguém que você conhece. Você não pode anunciar esse ingresso, a venda desse ingresso em algum outro mecanismo, na sua rede social.
Uma porque a pessoa não tem o direito de venda, esse direito do Rio 2016, e qualquer venda que você faça acima do valor de face é crime previsto aqui na nossa Constituição. Então você pode sim, por exemplo, ter um amigo seu que ele quer ir, você por algum motivo não pode mais ir no evento, você pode dar esse ingresso para ele, ou você pode vender para ele esse ingresso até o valor de face dele. Se ele é um ingresso que você comprou com algum benefício legal, um ingresso de meia entrada, esse sim a gente vai conferir 100% na entrada, porque aí você garante que a pessoa que comprou aquele ingresso com algum desconto, ela realmente ali esteja sendo contemplada com esse benefício. Caso ela não tenha esse desconto, o acesso vai ser negado. E o acesso à conferência desses ingressos de valores de inteira, ela é muito aleatória, né? A ideia ali de você ter um nome no ingresso é justamente para coibir aí a transferência ou até mesmo a forma com que esses ingressos acabam aparecendo nesse mercado negro. Então é a forma que a gente tem também de fazer o caminho reverso e chegar na pessoa que comprou esse ingresso e poder aí sim descobrir aí, traçar o caminho todo, que é esse trabalho que a gente vem fazendo aí próximo aí com a polícia. Quanto à sua segunda pergunta... Deixa eu insistir aqui ainda, desculpa, dona, mas só insistir aqui, ainda em relação a essa questão da transferência, mas de forma prática, se eu quiser, em cima da hora, transferir o meu ingresso para outra pessoa, tem algum procedimento de entrar no site, preencher algum cadastro, reimprimir o ingresso? Como é que funciona isso de forma prática, objetiva aí? Não tem nenhum outro procedimento. Você vai transferir para um amigo seu, por exemplo, no dia do evento. O ingresso está no seu nome, ele está no nome do comprador. Então, assim, é importante a gente deixar claro que a pessoa responsável por aquele ingresso é o comprador. Então, se ele entrega esse ingresso para um amigo dele, esse amigo dele vai cair, por exemplo, no mercado negro depois, se esse ingresso ele realmente for pego por algum dos órgãos que a gente vem trabalhando, a polícia, enfim, ela vai chegar até ele para entender como esse ingresso foi cair nesse mercado. Em relação àquele outro ponto sobre o que lições que a gente pode tirar desse processo internacional, começou com a Copa e agora mais especificamente com a Olimpíada, que lições, que avanços a gente pode aplicar aí nas competições ordinárias, Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo? Eu colocaria principalmente a facilidade de compra online, onde você não tem que comprar um ingresso e depois trocar ele numa bilheteria física, tentar tirar esse fator complicador, né, que hoje a gente percebe que ele acaba existindo aí, talvez ou por questões de sistema ou por alguma burocracia, talvez que existe. Então, quanto mais simples você consegue criar o sistema, que ele seja um sistema robusto também, que lhe dê a garantia de que ele vai funcionar nos grandes horários de pico, né, onde você tem ali a grande concentração de pessoas aí tentando garantir o seu ingresso, eu acredito que você consegue não somente trazer mais gente aí talvez para o estádio, você consegue trazer mais gente para atender o seu evento, como você também presta um serviço de melhor qualidade e posso garantir que você também consegue reduzir o custo operacional de quem está fazendo esse tipo de operação, porque você precisa de menos gente, por exemplo, trabalhando ali para fazer esse outro trabalho adicional que você tem de fazer a troca do ingresso físico para quem já comprou ele no formato online. Então a gente tem um bom exemplo que eu gosto de usar, até mesmo o que fazem hoje com alguns sócios torcedores, onde você carrega o seu ingresso diretamente no cartão MyFair, no cartão sem contato, e você então elimina ali dentro do processo normal a fase de ou entrega ou retirada de ingressos, já que isso acontece ali de forma eletrônica. Então, esse é um processo que facilita a vida do consumidor e eu acredito que com isso você consegue, sem dúvida nenhuma, levar mais gente para o seu evento. Muito bem, antes da gente terminar, tem ainda o nosso apito final, Dona, mas deixa eu tirar aqui uma curiosidade, como você, não como executivo aí do comitê, mas como consumidor, como torcedor, se tivesse que escolher aí uma sessão, uma modalidade, qual que você escolheria? O vôlei também, não? O vôlei é muito bacana, mas eu vou inovar aqui. Eu escolheria o rugby. Eu tive a oportunidade de ver aqui uma clínica que eles fizeram na praia aqui no Rio de Janeiro. E achei super interessante a dinâmica, muito corrido, eu achei muito interessante, eu daria uma chance de assistir sem dúvida nenhuma o rugby, que é um evento novo nos Jogos, e ele está voltando juntamente com o golfe, eu daria uma chance para o rugby, me parece ser bem interessante. E fica a dica também, né? Há tempo ainda, né? De fazer essa escolha aí. Depois e tal, participar também da venda de ingressos, tá aí a dica do Donovan. Rugby, que como o golfe está voltando aí ao quadro de esportes olímpicos. Muito bem, e depois então desse nosso bate-papo, essa semana conversando aqui com o diretor de ingressos da Rio 2016, o Donovan Ferretti, depois desse grande papo aqui, esclarecendo essa primeira fase aí de reserva de ingressos para Rio 2016, está na hora do nosso... Apito Final!
E no nosso apito final de hoje, então, com o Donovan Ferretti, diretor de ingressos da Rio 2016. Donovan, vou começar aqui perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Eu colocaria o parcelamento do ingresso, que foi algo novo e que foi aceito por mais de 80% das pessoas. Uma bola fora. Eu vou colocar a derrota do meu time na final do Paulista. O Palmeiras chegou de novo, a gente não conseguiu levar. E uma zebra, Donovan? Uma zebra, eu vou puxar o atletismo, que ele acaba sendo primeiro e segundo em diversos jogos, e aqui ele está em quinto, sexto lugar. Eu colocaria como uma zebra. Pra gente fechar, Donovan, uma aposta. Aposta no sucesso dos jogos. É a primeira vez aqui na América do Sul. A gente tem uma equipe grande aqui trabalhando forte e a gente acredita muito no sucesso aí desse grande evento. Maravilha, eu quero aqui agradecer a participação essa semana no Negócio Esporte do diretor de ingressos da Rio 2016, Donovan Ferretti, conversando com a gente, explicando um pouquinho dessa mecânica, uma logística bastante complexa, né, da venda de ingressos para Rio 2016, os Jogos Olímpicos do Rio, que acontecem no ano que vem na Cidade Maravilhosa. Donovan, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte e até uma próxima oportunidade. Sucesso aí com esse grande evento. Sérgio Caralto, obrigado pela oportunidade. Foi excelente dividir com vocês aqui o nosso programa de ingressos. Agradeço aos ouvintes e conto com vocês. A gente espera vocês aqui nesse evento. Claro, forte abraço, Donovan. Obrigado. Muito bem, depois do nosso bate-papo com o Donovan Ferretti, diretor de ingressos do Comitê Rio 2016, está na hora da nossa... Caixinha de Surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E a caixinha de surpresas dessa semana lembra um comercial do arroz Uncle Ben's para a Olimpíada de 1992 em Barcelona. Vamos ouvir. O arroz Uncle Ben's é produzido por um processo exclusivo e é o único que mantém tudo que o arroz tem de nutritivo dentro do grão. Todo arroz Uncle Ben's não precisa escolher, lavar nem fritar. Fica sempre soltinho e alimenta melhor. Por isso mesmo, o arroz Uncle Ben's vai ser o único a ser servido a todos os atletas nas Olimpíadas de Barcelona. Uncle Ben's, o arroz que sempre dá certo. O comercial foi peça-chave na estratégia da marca de arroz de se associar a uma Olimpíada. Eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros comerciais marcantes da propaganda esportiva na nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o programa dessa semana, que teve a produção e edição de João Guilherme Lacerda. E eu convido você a acompanhar o Negócio Esporte também no Diário Lance. É isso aí, Carol. A coluna com novidades e análises associadas aos negócios esportivos sai todas as terças-feiras nas páginas do Diário Lance. E aqui na Bradesco Esportes FM a gente volta no próximo domingo, às 8 da manhã e às 10 da noite, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos e até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.